O meu convidado de hoje é um convidado super especial. Ele também é palestrante aqui do RD Summit, Pedro Dias, né? Eu acho que nem carece de apresentações para quem é do mundo de SEO e etc, tá? Mas ele pode se apresentar melhor do que eu e é uma honra estar te recebendo aqui e também no RD Summit. Meu nome é Nossa, obrigado. Meu nome é Pedro Dias. Já trabalho com SEO faz uns bons anos. Eu diria que profissionalmente, hands-on todo dia, faz uns 6 anos. Mas antes disso eu trabalhei com SEO de uma forma mais indireta. Tive 5 anos e meio no Google, onde fiz parte do time de qualidade de pesquisa, que me aproximou muito de motores de busca e como os motores de busca entendem a internet e websites. Então isso traz algum conhecimento, embora não tenha sido SEO por si só. Hoje em dia sou sócio-diretor de uma agência em São Paulo, que é a Apis 3, e a gente abrange todo o marketing digital. Um dos serviços que a gente presta é SEO. E é isso, eu gosto normalmente de participar em tudo o que seja evangelização de mercado. Não sei se essa palavra costuma ser proferida desse contexto, mas gosto de debater. Eu tenho uma visão muito mais de tentar entender e colocar as pessoas no caminho como pensar SEO do que mais mostrar de como fazer isso ou aquilo. Embora também tenha esse conhecimento, mas acho que dar o pensamento crítico para as pessoas é muitas vezes mais valioso do que mostrar uma ferramenta. E a gente estava conversando um pouquinho antes aqui de entrar ao vivo, né? E falando sobre esse mercado, né? A gente estava falando assim que muito se fala tecnicamente, a gente sempre dá dicas técnicas, etc. Mas a gente sabe que SEO, principalmente, cada caso é um caso, né? Precisa de uma análise mais profunda, né? Precisa se analisar tudo com muito cuidado. Então, pensando nisso, o nosso tema aqui de hoje, esse bate-papo, eu queria fazer contigo voltado para o profissional de SEO e para o mercado. Né? Pensar em como levar essa informação para o mercado. Começando com uma dúvida que eu sempre recebo, tratando de SEO, que é: quando eu contrato um SEO in-house e quando eu contrato uma consultoria? Há um momento para isso? Como selecionar esse profissional? Acho que o mercado está precisando saber disso e a gente tem muitos SEOs aqui espalhados também no RD Summit. É uma pergunta que é recorrente. E já tenho... assim, SEO é algo que tem que acompanhar o negócio, ou deve acompanhar o negócio desde o início, porque existe muita, principalmente em negócios digitais, que dependem muito de uma presença digital. Então tem que haver um acompanhamento desde o início. Se é feito in-house, se é feito por uma consultoria, depende de quanto o dono do negócio consegue investir ou abraçar. Normalmente não são mutualmente exclusivos. Ter um in-house ou ter uma consultoria não é um ou outro. Normalmente os dois somam esforços em áreas diferentes. O in-house ele consegue ter uma verticalização, conhecimento vertical do negócio em que está operando muito mais profundo, mas perde em amplitude, que quem vem de fora que traz essa experiência, porque trabalha com mais que uma vertical, porque já viu mais do que o mercado, etc. Então, normalmente, o in-house é um complemento à consultoria. O que abraçar primeiro depende do negócio. Eu acho que tem que olhar o negócio e ver se é um negócio muito específico, muito nichado, talvez faça sentido você investir em alguém para trazer para o teu time e ver se você consegue abraçar esse custo por dar um investimento, né? E se faz sentido. Se não, contrata uma consultoria, mesmo que seja pontualmente. Não tem que ser uma coisa recorrente, contratos de um ano, para uma startup que está começando, às vezes não faz sentido. Então, contrata uma consultoria que faz uma auditoria do estado em que você está. Mas normalmente se eu fosse dono do negócio, que não fosse uma consultoria de SEO e que procurasse ter SEO, o meu negócio precisasse de SEO, eu pensaria: se o meu negócio é específico o suficiente, se eu consigo abraçar esse investimento, eu traria alguém primeiro internamente para me ajudar a mapear todas as pequenas coisas
e o direcionamento geral, e depois, mais tarde, eu trazia uma consultoria para quando já estivesse num momento diferente. Sim, eu acho que é essa mescla mesmo, né? Na minha cabeça eu sempre penso é o caminho mais viável para mim, realmente, ter esse profissional in-house e depois a gente trazer uma consultoria para ajudar a conduzir também e a fazer tudo da melhor forma, né? É realmente amarrar. E essa é uma grande pergunta também sobre a habilidade desse profissional de SEO que eu vou contratar. Porque no mercado a gente sabe que existe essa questão de júnior, pleno, sênior, e é muito difícil, e principalmente em SEO, né, tornar isso palpável, né, algo que eu posso trazer ali para o meu dia a dia e falar, não, esse é um pleno, esse é um sênior, e tem alguma dica em relação a isso, por exemplo, habilidades de um profissional de SEO e também como ter um júnior, pleno e sênior, o que eu trago primeiro, como a minha equipe deve ser composta, são muitas perguntas, eu sei, mas é porque o mercado normalmente fica um pouco perdido. E os profissionais de SEO também, na hora de se colocarem ali nessas vagas e também tentarem apresentar um projeto para uma empresa, também se sentem muito perdidos. Tá. Então, o profissional de SEO normalmente é um profissional muito multidisciplinar. Eu costumo falar que a área de SEO é a área mais multidisciplinar do marketing digital. Por quê? Porque é a área que cuida da presença digital do site e, obviamente, dada essa tarefa, eu tenho que falar com todas as outras áreas que, de alguma forma, tocam o site. Front-end, design, pessoal de infraestrutura, por aí vai. Todo mundo que tem, de alguma forma, conteúdo, mão no site, tem que fazer a ponte com o pessoal da SEO. Então, essa pessoa tem que entender um pouquinho de como cada uma dessas áreas contribuem para o site e o que ele pode trazer, como é que ele pode maximizar, na verdade, o potencial de cada uma dessas áreas online. Então, nesse aspecto, um profissional da SEO tem que ser uma pessoa multidisciplinar. Normalmente, o que resulta melhor é uma pessoa ou de ciência da computação que gosta de marketing ou um marqueteiro nerd, né? Que é o meu caso, né? A minha formação foi em publicidade, design gráfico, web design, depois fiz uma especialização, uma pós-graduação em comunicação e imagem, que me deu mais a vertente de branding, de produto, etc. Então é assim, mas eu sempre fui um nerd que gostava de programar, que gostava de... o meu trabalho no Google era muito fazer front-end de ferramenta também, programar ferramenta, a parte de lidar com melhorias algorítmicas também me levou muito mais na direção mais nerd, mas nunca deixei o meu lado de marketing de produto, que acho que isso é fundamental para quem faz SEO. Sim. Quanto a ser júnior, pleno ou sênior, eu acho que ou ser avançado ou não, né, que existe esse debate muito no mercado, não é o tempo que te dá esse... Não é o tempo, faço SEO há 3 anos ou há 5 anos, logo sou X ou Y. Eu acho que não é dessa forma que se pauta. Eu acho que como a pessoa consegue lidar com o imprevisto. Acho que essa é a melhor maneira de definir a capacidade de uma pessoa. Tá, você sabe SEO. Imagina que acontece um problema que você nunca viu na vida. Como é que você vai... Qual é o teu raciocínio para resolver esse problema? Isso, para mim, é o que define e o que separa um profissional mais sênior de um profissional menos sênior. Quando você já tem experiência o suficiente, que você já viu tudo na vida, né? E você consegue puxar o que você aprendeu em vários problemas isolados para resolver um problema que, de certa forma, é único, né? Eu acho que a experiência faz muita diferença de projetos, né? Como você estava falando. Se eu já resolvi problema num projeto Y, eu consigo resolver esse problema de novo porque eu já passei por ele, né? E eu acho que a resolução de problemas realmente aí é um ponto focal para um SEO, porque a teoria todo mundo pode ler, né? A gente tem acesso, tá aí a internet vasta para isso, né? A gente pode acabar se informando, se educando. A gente sabe que isso não se aprende na faculdade, a gente não tem aí uma disciplina SEO, né? A gente não tem isso nem na faculdade de nenhum braço vertente de informática. Então,
fica complicado, né, de uma parte, mas fica fácil da outra, porque tem muita informação na internet, mas aí é a prática realmente que leva um SEO também, na minha opinião, a estar numa função de, né, num cargo de pleno, sênior e mais avançado, enfim, especialista. E também falando sobre isso, né, falando sobre mercado, sobre SEOs e etc., a gente escuta todo ano. Aí vem lá uma fake news, né? Todo mundo já está acostumado com umas fake news. E existe uma fake news em SEO, que eu não sei se é fake news, você vai me dizer. Todo ano alguém mata o SEO. E aí os profissionais entram em pânico, todo mundo começa a comentar, começa a twittar, inclusive aí usa a hashtag RDSummit para falar aqui do Summit, desse super papo que a gente está tendo. Começa a twittar, começa a colocar no Instagram, começa a fazer textos no Facebook, criar grupos. O SEO morreu, eu vou ficar sem meu emprego. Estão mudando o lugar que eu trabalho, o diretor disse que agora é outra pegada, é outra profissão. Por que isso acontece todos os anos? Porque é realmente todo ano, é uma coisa que parece assim, escolhem uma data e fixa ali e vai. Eu acho que isso acontece porque... E vai acontecer cada vez com mais frequência, porque SEO, como é composto, não existe, como você falou, não existe formação na escola, não existe universidade, não existe nem algo que fale que o profissional da SEO tem que ter isso ou aquilo. Eu normalmente recomendo que uma pessoa que queira estudar de alguma forma SEO comece por ler coisas como arquitetura de informação, usabilidade. Procure livros nessas áreas, porque são áreas que são os alicerces de quem faz SEO. Não quer dizer que se você nunca tenha lido, você não seja capacitado para fazer, mas que vai te dar vai te abrir os horizontes. O que a gente assiste é que, normalmente, com o passar do tempo, pessoas que tinham uma ideia de SEO mais segmentada ou que não era tão ampla, começam a ver que as opções que eles têm e a maneira que eles trabalhavam não se aplica mais de alguma forma. Não quer dizer que não existam outras maneiras e que SEO não seja muito mais do que isso. Só que a pessoa só enxergava SEO como aquilo. E pessoas com mais ou menos influência conseguem fazer mais barulho, né? Se uma pessoa que era muito influente no mercado e que tinha todo mundo seguia ela, mas ela tinha uma visão de SEO muito segmentada e pouco abrangente, se ela acha que já não consegue avançar mais, ela vai ter um impacto na audiência dela. Não quero dizer que isso seja verdade, é uma das coisas que eu recomendo profissional da SEO, que seja muito autocrítico, tenha um pensamento crítico muito forte. E não quer dizer que você vai ler X ou Y ou Z, que há sempre alguém que publica um estudo ou alguma opinião, alguma coisa, que você tem que seguir aquilo. Até o que eu estou falando aqui pode não ser mais verdade daqui a um tempo, mas é a minha filosofia que eu acho. Então, mas eu acho que todo mundo tem que fazer o exercício de pensar, faz sentido do que eu conheço na minha realidade, e sobretudo procura gente com opinião diferente. Eu acho que muitos SEOs tentam se fechar em grupinhos, toda a gente concorda uns com os outros, e que evitam o confronto. Sim. Eu acho que procurar o confronto é legal de alguma forma, porque um dos dois vai abrir os horizontes, ou os dois, né? Na pior das hipóteses, só um, mas na melhor das hipóteses, os dois vão abrir os horizontes um do outro. Então, a gente tem que evitar o termo em inglês confirmation bias, né? Confirmação por bias, por tendência, ser tendencioso de alguma forma. Então, eu acho que SEO não, é muito mais do que a gente acha que é. Teve um momento, há uns anos atrás, todo mundo achava que SEO era só conteúdo e link. Aí você vai falar que o cara precisa de trabalhar a arquitetura de informação do site, ou a maneira como o site renderiza o HTML, ou da JavaScript isomórfico, e ninguém consegue mais articular nenhuma palavra nesse Elas fixam ali só assunto. Naquele básico que todo mundo já está fazendo. E aí o cara que só conhece isso, obviamente, vai chegar a um ponto e vai dizer que SEO morreu. Sim. Então, porque nem ele sabe mais para onde ir, né? Exatamente. Então acho que faz falta a gente, primeiro, procurar mais, estudar mais, ser mais autocrítico, seguir menos guru. Os famosos gurus aí. Os famosos gurus. Cara, ninguém é dono da verdade. É o que eu falei, a SEO é uma área multidisciplinar.
é a mais multidisciplinar de marketing digital. E se isso não é o suficiente para te dar curiosidade para ir falar com outros times e ver como é que eles contribuem para a tua área, então aí você morreu. Aí não foi assim que morreu, foi você aí na sua carreira profissional. Com certeza. Eu acho que aí a gente tem várias dicas, né? Você deu por onde estudar, quais assuntos, né? Várias dicas para o profissional de SEO e também aí para um diretor de agência, um diretor de empresa, de área, para saber como escolher esse profissional, até como conduzir a carreira desse profissional de SEO. E se você gostou do nosso papo aqui, que eu tenho certeza que sim, ó, porque Pedro Dias não é todo dia, tá? Só que realmente no RD Summit 2018, você pode encontrar com ele aqui pelos corredores, na feira de negócios, passeando por aí. E amanhã tem palestra dele aqui conosco. Pedro, muito obrigada, tá? Pode fazer um convite aí para o pessoal comprar os últimos ingressos e vir assistir a tua palestra. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer conversar aqui com vocês. Eu vou palestrar amanhã às 13h20. O tema da minha palestra é o que a SEO resolve e o que não resolve. É muito na linha de alinhar expectativas e do que é que as pessoas esperam quando se fala de várias coisas dentro de SEO. Quem quiser pode me aborde, me siga no Twitter, o meu é Pedro Dias no Twitter. O Pedro sempre responde no Twitter. Eu sempre respondo. Ele é bem ativo. Sou bem ativo lá, então me contatem e falem comigo. O Pedro é super acessível, então assim, tirem dúvidas, aproveitem para fazer esse networking realmente de conhecimento, né? A gente fica por aqui, a gente vai fazer um pequeno intervalo, continuem nos acompanhando aqui ao vivo e tweetando a hashtag RD Summit e também utilizando outros canais como Instagram e Facebook, e a gente volta sempre com convidados super especiais e com conteúdos que você não pode perder. Até lá!